Então, um ponto aqui foi que essa conexão me fez eu entender que eu tinha um Kingdom Business. Agora, o que é um Kingdom Business, né? Foi o que eu comecei a questionar, eu comecei a buscar. E como eu posso dividir mais sobre isso? Como a gente pode, de alguma forma, trazer os princípios e os valores do reino para esse mercado, para qualquer outro mercado, né? No meu caso é um mercado digital, mas no seu caso pode ser outro. Às vezes você nem tem um negócio, ou sonha em ter um negócio, às vezes você está na sua profissão. Como você traz isso, né? E aí eu queria trazer 3 princípios que eles estão ancorados em Mateus 25, de 14 a 30. Eu não vou ler, mas eu quero que você leia aí. Eu vou deixar como um exercício para você ler, tá? Essa aqui é a parábola dos talentos. E uma coisa importante da parábola dos talentos é que você entenda que aqui na parábola dos talentos, o que o Senhor entregou para os servos foi dinheiro. Tá? Então, inclusive na versão da NVT vai estar lá bem escrito lá, dinheiro, deixou dinheiro. Um talento era equivalente a 1 ano de trabalho. Então, para um ele entregou 5 talentos, para outro ele entregou 2 talentos, para outro ele entregou 1 talento. Então, ele entregou dinheiro para cada um deles. O que tinha 5, trabalhou, investiu, multiplicou, fez mais 5. O que tinha 2, trabalhou, investiu, multiplicou, fez mais 2. O que tinha 1, ficou com medo e enterrou o talento. E guardou. E aí, quando o Senhor volta, o que ele pergunta? Ele fala, cadê o meu resultado aqui do trabalho? O que tinha 5 entregou mais 5, 10. Ele foi lá, ó, parabéns, você foi fiel. Né? Então, se você foi fiel no pouco, nisso que eu te dei, né? E aí, pro que tinha 5, ó, e olha que interessante, é fiel no pouco, os dois. O que tinha 2 também multiplicou. Então, ele também foi fiel no pouco, o texto fala isso. Então, cada um recebeu segundo a sua medida. Isso é uma coisa interessante para você observar. Né? Às vezes você fica olhando e fala, aquele cara que tem milhões, às vezes o milhões daquele cara é o pouco, tá bom? Ó, pensa sobre isso, tá? E aí, mas ele precisa ser fiel, independente se ele tem milhões ou se tem 1000, é importante ser fiel. O princípio aqui é ser fiel. E ser fiel significa se colocar numa posição de multiplicar, ok? Então, o que tinha 5 foi lá, multiplicou. O que tinha 2 foi lá, multiplicou. O que tinha 1 ficou com medo e escondeu. Aqui a gente vê um princípio muito importante de coragem. O que tinha 5 teve coragem de dar a cara dele a tapa e de ir lá e ter a possibilidade de perder e conseguiu conquistar. O que tinha 2 também teve coragem de dar a cara a tapa, foi lá e fez isso. O que tinha 1 ficou com medo e guardou e nem... Aí, até na parábola fala, né, que o servo fala assim, o Senhor fala assim pro servo, você nem nos banqueiros você não deixou, ou seja, você nem colocou para render os juros, você nem colocou guardado no banco, cara. Você ficou com tanto medo que você botou em casa, você cavou um buraco e enterrou. Muitas vezes a gente para, ou a gente não avança no nosso negócio por causa disso, porque a gente fica com medo daquilo que a gente conquistou e a gente, com medo de multiplicar, a gente acaba perdendo. O medo nos leva, muitas vezes, à derrota. Por quê? Porque quando você vê lá, o servo que tinha 1 talento, ele tinha uma visão do Senhor que não foi falada pelos outros 2, né? Ele fala, ó, você é o Senhor que ceifa onde não colheu e tal. E aí o Senhor fala assim, ó, se você sabia que eu era assim, né? Por que você não foi nem botou no banqueiro lá? Nem botou no banco para render os juros. E aí ele fica, me dei mal. E aí, olha que interessante, ele pega, o Senhor vai lá, pega do que tinha 1 e dá pro que tinha 5. Dá pro que foi mais fiel. O que significa ser mais fiel? Aquele que multiplicou mais. E essa parábola, ela é uma parábola que é um norte para o que eu faço hoje. Eu me vejo como essa pessoa que recebeu uma quantidade de talentos, eu não sei te precisar quantos, tá bom? Mas eu me vejo na necessidade, eu me vejo movido a multiplicar aquilo que eu tenho na mão, fazendo sempre o melhor. O que me faz hoje avançar com o meu negócio e cada vez mais crescer, cada vez mais ampliar os nossos negócios e não só ampliar no sentido de ter mais lucros, sim, isso é muito importante, eu vou falar sobre isso, mas isso que move a gente a crescer e prosperar está relacionado a ser fiel ao que o Senhor nos colocou na mão. Então, é muito importante e é engraçado, porque quando você chega num determinado tamanho de negócio, e eu tô longe ainda do meu lá, tá bom? Então eu ainda sonho, para mim eu tô no começo dessa jornada aí, eu dei uns passos e tô aí no percurso, né? No caminho.
Então, eu não me vejo como alguém que, você é um cara de sucesso. Não estou falando aqui de uma posição de alguém que atingiu bilhões, porque não é essa a realidade hoje do meu negócio, tá bom? Mas hoje eu posso contribuir porque a gente tem galgado passos, sendo fiel e honrando cada dia mais e ancorado nessa palavra, entendendo que a gente tem a responsabilidade de multiplicar aquilo que vem na mão. E por isso a gente não mede esforços quando a gente tem um projeto, a gente não tem um tempo ruim. Por quê? Porque a gente faz para o Senhor. E o fato da gente fazer para o Senhor leva a gente a prosperar cada vez mais, crescer cada vez mais, se desenvolver cada vez mais, sempre dando novos passos na direção de cumprir aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos e, obviamente, honrando, né, e investindo em missões. É algo que sempre arde muito no meu coração. Eu amo investir em missões, né, é algo que a gente faz com prazer, mas que eu acredito que também está relacionado a esse lance de você poder multiplicar aquilo que tem na sua mão e seguir investindo em projetos que tenham um cunho de levar ainda mais a mensagem do Reino de Deus cada vez mais longe, né? Então, aqui a gente pode perceber nessa parábola esse princípio da coragem, que é muito importante para você se lançar no desafio aí. Então, tem um conceito de 3 princípios, né, que eu aprendi com um dos caras que é um grande mentor para mim, né, o nome dele é Flávio Augusto da Silva, talvez você conheça ele, talvez não. Ele foi o fundador da WhatsApp, ele tem um projeto social chamado Geração de Valor, e esse cara é uma influência para mim, né, eu tive a oportunidade de estar pessoalmente com ele em uma mentoria e algumas vezes, né, e ser acompanhado de alguma forma por ele. A gente criou aí um vínculo, né, que eu posso dizer que a gente, posso chamar ele de amigo, né, isso é muito legal, mas uma coisa que ele me influenciou, me incentivou muito, foi quando eu vi um vídeo uma vez dele que ele falava sobre as bases do empreendedorismo. Isso me influenciou, me impactou e eu quero dividir isso com você aqui, né, que as bases que, inclusive, eu pauto o trabalho do meu negócio hoje são esses 3 princípios: visão, coragem e competência. Coragem eu já falei agora aqui, que para mim está associada a essa parábola, né, e é como eu enxergo, tá? Então aqui eu vou trazer uma coisa que provavelmente se você procurar na internet você vai ver vídeo dele falando, mas tem a minha voz aqui dentro porque é como eu busco enxergar isso, ancorando isso em princípios baseados na palavra, ok? Então, visão, para mim visão é você enxergar além, é você, por conta de você buscar fazer o melhor para Deus e por conta de você ter clareza do seu propósito e da sua missão, que é ser e fazer discípulos, isso vai te levar a ter visão. E visão também fala de você conseguir enxergar oportunidades de negócios, tá? E aí, para negócios, que outras pessoas não estão enxergando. Então, Deus nos dá essa capacidade, né? Isso vem de Deus, até porque todo o dom perfeito, tudo aquilo, né, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é produtivo, né, isso vem de Deus, né? Então a gente não pode negar essa realidade nunca na nossa vida. Então a visão, ela vem de Deus. Se você tem clareza da tua missão, do teu propósito, você vai ter uma visão para alcançar algo que vai além do que as pessoas, de um modo geral, falam. Então visão é um princípio. Coragem, esse princípio é ancorado nessa parábola, tá? Então, a coragem de você não esconder ou não guardar, não reter aquilo que Deus te deu. É a coragem de você se colocar no mercado, se posicionar como alguém que está disposto, inclusive, a se colocar em risco, porque empreender, naturalmente, vai te levar para uma posição desconfortável. Até porque a gente não foi preparado, né? O nosso cérebro ele não foi preparado para o sucesso, ele foi preparado para a sobrevivência. O nosso cérebro ele quer que a gente sobreviva, ele quer que a gente saia do risco, né? Então tudo que é arriscado, tudo que é visto como algo perigoso, né? Ele busca a gente sempre vai buscar a zona de conforto. E o sucesso, o crescimento, empreender naturalmente implica em você sair dessa zona de conforto, logo isso exige coragem, né? O Josué recebeu uma palavra de Deus, né? Ó, ser forte e corajoso, né? Ou seja, isso não é natural. Se você precisa receber essa palavra, isso quer dizer que não é natural do homem ser corajoso, né? Então você precisa
de esforço para se colocar nesse lugar de coragem. E aí, Deus, ele nos dá a confiança e a fé em Deus, ela nos leva a um lugar de maior coragem, né? Então a gente tem uma vantagem competitiva aí em relação às pessoas que não creem no Senhor, né? Essa é a minha visão. Por quê? Porque o Espírito Santo e a confiança que a gente tem em Deus nos coloca nesse lugar de enfrentar os nossos medos, sabendo que a gente tem dentro de nós um Deus que criou os céus e a terra, né? E, em terceiro lugar, a competência. A competência é algo que precisa ser desenvolvida. O que é competência? Competência é você desenvolver habilidades necessárias para alcançar aquilo que você quer alcançar. Então não basta simplesmente você falar, beleza, tenho uma visão de Deus, tenho coragem, vou sair com tudo e você não se prepara. O que você está fazendo quando você está fazendo aqui, Escola Dunamis? Você está adquirindo competência. Você está vendo que habilidades, você está olhando princípios, observando fundamentos, observando coisas que você deveria desenvolver ou poderia desenvolver, mas ainda não desenvolveu, ou está enxergando coisas em você que precisam melhorar. E a partir disso, você abre a possibilidade de avançar nessa direção. Então, é muito importante também ter competência e adquirir competência, porque não basta você ficar esperando, né? Não, eu vou agora ser o melhor do mercado digital, né? Do marketing digital, é minha área aqui, né? Então, eu vou ser o melhor. E eu vou ficar aqui orando para ser o melhor. Não, isso também é importante. Agora, tão importante quanto orar para ser o melhor, ou orar para se destacar dentro do teu mercado, é você ir lá estudar. Então, assim, quando alguém fala assim, aqueles livros que apresentam em palestras, sabe? Tem livros que pessoas recomendam que eles nunca leram. Eu fui lá e li, sabe? Então, eu via palestras de marketing digital, eu via os cursos, as coisas que eu fazia, e eu pegava lá e ia além do que o que era dito no curso. Então, eu assistia a aula, só que ao invés de só assistir a aula, eu pegava o livro de referência e me aprofundava. Né? Teve um ano da minha vida que eu li 36 livros no ano. Né? O que significa isso? Que eu simplesmente só me enchi de informação? Não, que eu estava pagando preço por aquilo que eu queria construir, por aquilo que eu queria conquistar. Então, adquirindo competência. Eu estou estudando, eu sempre estou fazendo um curso. Hoje, graças a Deus, crescendo mais, a gente tem a possibilidade de investir em treinamentos nos Estados Unidos, fora do Brasil, em outros lugares, na Europa. Né? Então, por quê? Porque o acesso que a gente conquistou a partir de adquirir competências, hoje tem nos dado possibilidade de investir em coisas maiores para me desenvolver. Então, seguir investindo na minha educação, seguir investindo em sempre melhorar as habilidades é algo fundamental para alguém que quer avançar e evoluir. Eu comecei comprando treinamentos, cursos de 500, depois de R$1.000, e hoje já cheguei a pagar R$10.000 um treinamento de 3 dias. Né? E eu não estou falando isso para me gabar aqui com você, não. Estou falando aqui porque é algo que é importante você considerar que para você conseguir se destacar dentro do seu mercado, dentro do que você estiver fazendo, você vai precisar pagar um preço acima da média do que outros estão pagando. Entende? Então, quando você escolhe fazer isso, né, pós-graduação foi uma grana, foi desafiador. Né? Na época, eu deixei de comprar um carro para pagar a pós. Então, aí é a escolha que você faz. Né? Então, eu poderia pagar parcelas de um carro ou fazer a pós. Eu não tinha condições de fazer as duas coisas. Eu escolhi pagar a pós. E eu posso te dizer aqui agora, hoje, depois de ter passado por isso, valeu a pena não ter tido carro durante aquele tempo. Né? Hoje, graças a Deus, a gente tem carro, mas entende? Então, assim, são escolhas que a gente vai fazendo na vida, que a gente escolhe, inclusive, abrir mão de determinadas situações ou condições que outras pessoas do nosso lado podem falar, mas, por que você está fazendo isso? Até te considerar como maluco, mas você está pagando esse preço, você não precisa. Mas quando você tem visão, quando você tem coragem de avançar, você precisa ter também a competência e buscar pagar o preço necessário para adquirir a competência que você quer. Isso faz você acabar se destacando dentro do teu mercado, dentro daquilo que você está fazendo, tá? Isso é muito importante. Então, esses 3 princípios, eles são princípios que norteiam também aquilo que a gente faz no nosso negócio. Buscar estar alinhado com a visão que Deus trouxe para nós e que a gente está percebendo no mercado também,
né, quando eu falo de produto, quando a gente está falando de lançar um novo produto, né? Você não simplesmente lança um novo produto, vou ver aqui o que vai dar. Não. Você lança um novo produto enxergando uma oportunidade dentro do mercado específico, tá? E a gente vai falar mais sobre isso na próxima aula. Beleza. Tendo esses princípios como pauta, o que mais é importante para um negócio funcionar, levando essa realidade do reino de Deus para dentro da sociedade? Um princípio, né, eu falei aqui para vocês, Romanos 12:2, né, transformar pela renovação do seu entendimento. No transformar pela renovação do seu entendimento, tá muito dentro daquela linha do não necessariamente você precisar colar versículos e ficar dizendo que você é cristão e tudo mais. Inclusive, eu vou te contar uma história de um caso interessante sobre isso, para deixar mais claro o que eu quero dizer quando eu estou dizendo isso. Quando eu falo que você não tem que ser gospel, né? Gospel é um termo que eu utilizo particularmente para dizer esses maneirismos, né? Fazer culto, ter que fazer reunião de oração antes de abrir loja, coisa desse tipo. Quando eu digo que você não necessariamente precisa caminhar desse jeito no seu negócio, o que eu estou dizendo não é que você não vai pregar Jesus, não é que você não vai levar a mensagem, né? Mas é que você precisa ser estratégico ao levar a mensagem quando você vai ganhando cada vez mais visibilidade, tá? E saber os tempos também. Por quê? Porque a pessoa que, quando a gente fala Jesus, né? Quando eu falo Jesus para você, o que acontece é que você tem uma imagem de Jesus, que é muito parecida com a minha, eu acredito, né? Que é o quê? Que ele é o nosso Senhor e nosso Salvador. Jesus para nós é alguém que é o Filho de Deus, que desceu em carne, habitou entre nós, nasceu de uma virgem, morreu, ressuscitou em carne e hoje ascendeu aos céus, está sentado com o Pai e vai voltar para nos buscar. Então, a gente crê nisso, a gente crê que Jesus é nosso Senhor e nosso Salvador. Ou seja, ele é o dono da nossa vida, ele é o Kyrios, né? Senhor é Kyrios, é o dono da nossa vida e aquele que nos salva da morte, do inferno, do pecado, né? A gente crê nisso, a gente crê que ele é nosso redentor, aquele que redime a nossa vida completamente. Então, assim, quando a gente parte desse princípio, é fácil a gente falar de Jesus entre eu e você aqui. É fácil. Mas quando você vai para o mercado, quando você vai para algum lugar que as pessoas têm outras imagens de Jesus. Tem pessoas que você fala Jesus, o cara vai olhar e vai falar, Jesus, sei, é aquele cara que é tipo um Mohammed, né? Um profeta, um grande profeta. Tem outros que você vai falar Jesus e ele vai falar assim, Jesus é o Deus dos cristãos, né? Ou você vai falar Jesus, aí o cara vai olhar e vai falar, é um grande mestre, como Buda, como não sei quem, como fulano de tal, que morreu, né? Então, assim, a imagem que outras pessoas têm de Jesus não é a mesma que a gente tem. Então, muitas vezes, a gente chegar de forma declarada, às vezes a pessoa não crê na Bíblia, você vai lá e bota o versículo, isso aqui é o versículo da Bíblia. E para a pessoa, a Bíblia é simplesmente um livro. Para nós, não. Para nós é mais do que um livro, mas para as pessoas, de modo geral, é um livro. Então ela não considera botar uma Bíblia, um versículo da Bíblia, ou uma palavra de sabedoria de um provérbio chinês. Para algumas pessoas vai ter o mesmo peso. É uma coisa de sabedoria, é um livro de sabedoria e tal. Então, quando eu falo de ser estratégico, o que eu estou falando é da gente não colocar barreiras nas pessoas. Por quê? Porque os princípios que nos movem, porque a vida de Jesus em nós, o Espírito Santo em nós e através de nós, ele tem um impacto superior ao nosso discurso. E a nossa vida, ela fala mais alto do que o que a gente diz. Mas, Pedro, o que eu faço então? Eu não posso pregar? Óbvio que não. Você tem que pregar. Só que você tem que pregar de forma correta, de forma coerente, de forma estratégica, inclusive, né? Então, vou contar um exemplo para deixar isso muito claro para você. Eu tenho um grupo de empresários que eu acompanho. Esses empresários, eles não são cristãos, né? Hoje até tem cristãos lá, mas eles, em sua maioria, não são cristãos. São empresários do mercado digital em que eu auxilio o negócio deles a prosperar, a crescer e a desenvolver. Então tem esse grupo, funciona como uma consultoria em grupo que a gente faz, né? E aí, num dos encontros nossos,
desses empresários, ele é um rapaz, um influencer, né? Tem influenciadores digitais, pessoas assim que têm uma audiência muito grande que a gente acompanha, né? E que a gente mentora essas pessoas. E um deles é um influencer da área de artes marciais. E esse rapaz, ele chegou para mim, né, num determinado encontro desses, né, fora do momento ali de conteúdo que a gente entrega e de trabalho, né, ele virou para mim e ele falou assim, Pedro, e ele era todo alinhado com questões orientais, então o que ele acreditava era que Jesus era um mestre. Ele achava que Jesus era tipo Confúcio, tipo, sabe? Ele botava no mesmo patamar, Jesus, Buda, sabe? Era assim, essa era a ideia dele. E ele chegou para mim um dia, né, e em um dos encontros, e ele falou assim, Pedro, a forma com que você vive Jesus, isso foi uma coisa que me marcou muito, porque ele não falou a forma como eu falo de Jesus. Ele falou a forma como você vive Jesus e a forma como a sua equipe, alguns membros da minha equipe, né, vivem Jesus, me fez considerar Jesus como não apenas um mestre, mas um mestre. Eu comecei a considerar Jesus como algo além de um mestre. Cara, eu não sei o que isso significa para você, mas para mim foi a comprovação na cara disso que eu tô falando para você, de que no final do dia o que importa é a gente viver. Só que tem uma coisa aí que é importante, antes de você sair dessa aula e falando assim, beleza, agora eu não vou mais pregar, tá bom? Não vem com essa não. Ó, quando ele chegou e falou isso, eu falei, cara, legal. Aí ele falou, inclusive eu comecei a ler a Bíblia e tal, e isso me levou para ler a Bíblia e tal. Eu falei, pô, que legal, cara, muito bem. Realmente, Jesus é mais do que um mestre. Ele é o Senhor, e ele pode salvar a tua vida do pecado. Ele pode salvar a tua vida. E aí eu preguei para ele. Naquele momento, olha que interessante, a nossa vida abriu a possibilidade dele enxergar Jesus como algo além de um mestre. E nesse momento em que ele se abriu, a gente trouxe a palavra para ele. E aí a gente não nega isso, nunca. Porque a salvação ela vem pela pregação. Isso é o que a palavra nos diz, que nós temos que pregar, tempo e fora de tempo, inclusive. Agora, existe um momento que você vai, ou nível que você vai pregar com seus princípios, dividindo isso, evitando as barreiras, como eu escolho fazer, tá bom? Eu também não estou dizendo que isso é o jeito que tem que ser, tá bom? Então, acho que uma coisa que é importante é você buscar em Deus como você deve funcionar. Mas dentro do ambiente hoje que eu atuo, você pode perceber, e eu ouço, inclusive, pessoas muito falando assim, às vezes eu saio de uma palestra, a pessoa vira e fala, Pedro, você é um cara iluminado, né? E eu reforço isso, poxa, que legal, cara. Você vê isso, o que você vê em mim? O que você vê de diferente? E muitas vezes, nesse momento, é o momento em que a pessoa se abre para eu falar de Jesus para ela. Cara, sabe o que significa isso que você está vendo? Então, é uma parada aqui. Jesus, cara. Jesus? E aí a pessoa, mas como assim? E aí a gente começa a conversar. Então, mas na palestra, eu não fico lá falando, não sei o quê. Até hoje, quando eu mostro coisas, né? Porque eu trabalho hoje com irmãos, né, o próprio movimento Dunamis, que é um movimento declaradamente cristão, e a gente trabalha junto, e a gente posta coisas, inclusive, sobre, né? Não tenho vergonha nenhuma disso. Então, isso não é um movimento que a gente faz baseado em vergonha, tá bom? Isso é uma coisa importante também. Eu não me envergonho do evangelho, né? Em momento algum. Mas é uma estratégia. Uma coisa que eu faço quando eu vou apresentar até um case que é do movimento Dunamis, por exemplo, quando eu apresento, que é um movimento declaradamente cristão, eu falo, olha, pessoal, eu gostaria de apresentar aqui algo que tem relação com a minha fé e com o que eu acredito, mas eu gostaria que vocês olhassem com uma ótica profissional aqui, para não provocar essa barreira. E é óbvio que no meio disso, os princípios eles passam, eles ultrapassam. Quando a gente abre essa possibilidade, os princípios eles fluem. E a pessoa recebe. Eu creio que a palavra nunca volta vazia, né? E os princípios eles influenciam. Então, esse é um ponto que é muito importante e que está relacionado a como a gente entende que um kingdom business deve se mover. Beleza?